podcast, de modo geral. Olá, tudo bem? Está começando mais um podcast de modo geral, edição 25, com as convidadas especiais Bianca Ramoneda e Maria Camargo, duas mulheres incríveis, cheias de ideias. André Del Fuego, João Paulo Cuenca, Mauro Damer. Como é tradição do podcast, vamos começar pelo que chamou a atenção de João Paulo Cuenca. Olá, confrades. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que horas as pessoas escutam e veem esse programa. É sempre bom abranger todo o espectro temporal. Eu ainda estou na ressaca daquele show de horrores, né, da semana passada, então assim, meio tentando achar graça. Hoje o que me chamou a atenção é essas fotos da praia do Rio de Janeiro, como se fosse um dia normal, não de inverno, mas de verão. Tem 57 mortos, né, o número oficial, quer dizer, nem mais o número oficial, né, o número do consórcio da imprensa, na verdade o número é muito maior do que esse. E as pessoas naturalizaram, como a gente naturaliza tudo no Brasil, né, pessoal? A gente naturalizou esses 50 mil, vai naturalizar os 100 mil, 150, 200, 300, 1 milhão. Sabe-se lá quantos vão ser necessários para a gente chegar lá na... Como é que eles falam mesmo? Quando 70% da população pega esse troço e a gente... Imunidade de rebanho. Eu acho que vai ser isso aí. E aí o timing vai ser para o carnaval, é o que eu estava pensando hoje. Vai estar todo mundo... Já vai ter pranteado os seus mortos e vai ser esse carnaval aí maravilhoso de 2021. É dureza. Ver como a nossa civilização consegue naturalizar qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. André Del Fuego. Olá a todos. Eu também estou com a doença na cabeça nessa semana e tal. Eu fiquei pensando que lá no início da pandemia se falava das ondas, né? Então, assim, a gente atravessaria a primeira onda, que é a onda da doença, depois a onda econômica, quebradeira, a terceira onda com distúrbios sociais e tal, e agora se fala da quarta onda, que são as sequelas físicas e mentais da pandemia, posto que as pessoas estão em abstinência social e muitas em abstinência sexual também, fora outras abstinências. E aí a questão é que essas ondas elas são simultâneas, não é uma após a outra, não tem respiro, vem uma, arrebenta, você levanta, não, elas estão numa onda, concentrada numa onda só, posto que a gente tem, em relação à doença, é uma, né, onda, né, a gente não tem nenhuma... Quer dizer, em termos práticos, já que eles afrouxaram, né, em termos assim, sociais, as pessoas vão voltar, vão trabalhar e tudo, mas assim, vai voltar outra vez. A gente está vendo que essa coisa não vai se sustentar, não é? Eu vi, foi ontem isso, uma entrevista com uma psicóloga preocupada, porque ela acha que a onda que a gente vai enfrentar de 6 meses a 1 ano depois do Covid são os transtornos psicológicos. Eles não vão acontecer exatamente agora, nem acabou a pandemia, foi carnaval, foi festa, 6 meses, não, assim, é depois, ela é tardia. E a preocupação dela era... A gente já comentou sobre isso aqui, sobre a resiliência, que era importante trabalhar a resiliência agora, porque lá, se essas pessoas pipocarem, estourarem essa coisa, isso desde os adolescentes, a empresários, a CEOs e os entregadores, a todos, né? Isso vai atrapalhar a economia, né? Então, já pensando em algum modelo de tratamento a partir de agora, de vigilância, para que depois a vida volte ao estado anterior. E esse resiliência, eu não estou podendo mais ver essa palavra, né? Poderia ser, se fosse, sei lá, prosiliência, né? Porque esse retorno nunca é para trás, né? Ele é diferente, ele é para frente, ainda é uma outra coisa, a saber, a um porvir. E tá ficando complicado, assim. O Brasil, ele é assim, um mostruário do horror, né? Assim, o que poderíamos ter de horror nesse momento? Aí tem Brasil com todos os exemplos. Outro dia eu olhei, nós temos 5.570 cidades. E 10% dessas cidades têm UTI, 10%. E daí 60% da doença já está no interior. E aí o problema é que vai ter o efeito bumerangue. Então, São Paulo achata, diminui um pouco a transmissão, porque assim, a gente vê que tem morte, diminuiu, mas a transmissão está alta, parece que todo mundo está fazendo teste. Eu fui uma que fiz teste essa semana,
acho que muita gente está fazendo. Então, esse efeito bumerangue também é previsto, né? Assim, que pessoas que moram no interior e que vêm para São Paulo, dá a impressão que, sei lá, é uma onda que não termina. É isso aí. Mauro Damer. Sabe que eu fiquei pensando agora? Eu já estava pensando essa semana, né? Também me chocou aquelas imagens dos Estados Unidos também, né? Na Inglaterra, cara, praia lotada e tal. E daí as pessoas também lá estão numa situação parecida com a brasileira, né, tal. E aí eu tenho um negócio que não me sai da cabeça, que é o seguinte, cara, que é o espírito do tempo, tá? No clássico, no Zeitgeist e tal. E daí a gente está vivendo uma época, eu acho, em que a gente tem muita vida no planeta, uma superpopulação e isso leva a um desprezo da vida, entendeu? Ou seja, a gente tem uma superpopulação que no início do século XX era 2 bilhões de pessoas e no início do século XXI está 7 bilhões, né? E aí eu acho que tem um colapso generalizado que é desse modelo do século XX, de desenvolvimento, esse modelo da modernidade, tal, da modernização, da revolução industrial, né? E daí, ao mesmo tempo, a gente está vivendo uma espécie de checkpoint assim, do futuro, da história, entendeu? A gente tem que fazer alguns juízos econômicos e alguns juízos de valor, assim, entre eles o quão é importante a vida para cada um, entendeu? O quanto vale a troca que tu faz para poder viver em sociedade, o quanto que cada um de nós, assim, de alguma forma consegue absorver o nosso contexto, assim, o histórico, né, e sanitário, e consegue avaliar o que vai fazer da sua vida, né? Então, assim, o século XX ele trouxe assim, um desenvolvimento muito grande assim, de tecnologia, de medicina, de direitos, tal. Mas as pessoas precisam defender esses direitos, né? Precisam defender esses avanços, né? E eles não vão ser defendidos necessariamente pelo Estado, mas eu acho que ele vai ter que ser defendido na micropolítica mesmo, entendeu? Então, é por isso que os negros nos Estados Unidos, mesmo numa pandemia, vão às ruas e dizer, não tem mais racismo, não queremos mais viver num país racista. Por isso que os jovens fazem isso também, porque não querem pagar uma conta, né? Uma conta que... E também porque vão viver muito, porque a vida no início do século tinha uma expectativa ali de 70 anos, tal, 65 anos, e hoje as pessoas vão facilmente chegar a 90, cara, entendeu? Então não faz sentido. O capitalismo parece que não quer pagar essa conta também dessa vida da terceira idade. Não está nem previsto, assim, não tem como ocupar essas pessoas. As pessoas têm essa compreensão também de que ninguém vai pagar essa conta para elas, que a velhice vai ser uma merda se for nesse sentido capitalista, e elas são dispostas a sair para a rua para aproveitar o que o capitalismo tem para dizer para elas, tem para oferecer, entendeu? Que é consumo, shopping center, exibicionismo, marketing. Então, juízo moral que a gente vai ter que fazer sobre os nossos atos, sobre o nosso destino mesmo, sobre nossos cuidados, sobre as pessoas, sobre os lugares que a gente vai frequentar, sobre os nossos hábitos, né? Vão ser definidos por cada sujeito, assim, a gente vai ter que reinventar esses limites, né? E ser menos assim otimista com o próprio crescimento econômico, com o próprio desenvolvimento, com o próprio futuro, talvez tem que procurar uma outra forma de valorizar isso. É o espírito do tempo que vai nos dar essa solução, né? E não vai ser racional também, sabe? Eu acho que vai ser meio assim, as pessoas vão assumir, quer ir para a praia e o cara é jovem, e ele sabe que ele não vai morrer, e ele sabe que a sociedade está do jeito que está, ele vai fazer uma avaliação se ele vai para a praia ou não, entendeu? E aí ele vai para a praia. Legal. Bianca Ramoneda, seja bem-vinda, minha cara. Oh, muito obrigada. Então, gostei muito disso que você falou sobre o espírito do tempo. Foi o que me calou fundo aqui, porque também, né, claro, a gente não tem respostas, está todo mundo recebendo aí está todo mundo tomando caixote. Sobre essa imagem da praia que o Cuenca falou, eu também refleti muito sobre isso, assim, porque o Rio de Janeiro, como todo mundo sabe, né, a gente não está nem à deriva, né? O Rio de Janeiro está com gente lutando contra para ele afundar. Se tivesse a deriva, a gente estava bem, né? Ainda tinha alguma chance da correnteza levar a gente para algum lugar bom, mas o que está acontecendo aqui não é isso. O que está acontecendo aqui é que realmente
A gente tem poderes públicos que estão com realmente uma necropolítica e estão aí jogando contra para que a gente sabe quem vai morrer na frente, quem vai morrer primeiro, né? Sim. Então, quando a gente vê uma imagem da praia lotada, eu acho que essa praia se divide, fiquei pensando sobre isso, Cuenca, essa praia se divide entre os que poderiam estar em casa e não estão, e entre os que não têm como estar em casa e talvez precisem estar na rua porque não dá mais. Assim, se a gente conversa com qualquer pessoa de baixa renda que mora numa comunidade, eu tenho amigos em comunidade com casas lotadas e que não suportam mais ficar em casa. Não suportam, assim. As lajes das comunidades aqui no Rio, eu recebo fotos de amigos que moram lá, estão lotadas de adolescentes e crianças soltando pipas, conjuntamente, sem máscara, nas lajes, porque laje você passa de uma para outra, né? Por cima das casas, você pode andar por sobre várias lajes. E o espaço de respiro que existe na comunidade aqui falando de uma realidade do Rio de Janeiro, que a comunidade é vertical, né? A gente não tem comunidade horizontal como tem no Recife, mas a realidade daqui é um terreno montanhoso, as comunidades aqui, a maioria das comunidades aqui é vertical. Então, quando a gente tem uma aglomeração enorme de pessoas dentro das casas ou fazendo contato, o único ponto de respiro são as lajes, né? E as pipas que voam, e as crianças saem pelos becos atrás das pipas, né? E as pessoas não estão suportando essa vida na pobreza e no cárcere privado. Então, quando elas andam na rua, não é só por sobrevivência financeira, é por sobrevivência emocional, sobrevivência espiritual. Esses quase que não podem ficar em casa, porque senão eles vão sucumbir antes do fim da pandemia. Agora, tem uma grande parte de pessoas na praia que poderia, sim, estar em casa, né? E a gente sabe que a praia aqui no Rio, ela é territorializada, né? É uma imensa mentira falar que a praia é um terreno democrático, né? A praia, ela é loteada. E ela é loteada por raça, ela é loteada por significado, ela é loteada como material simbólico. Tem o território do branco, tem o território do negro, tem o território que o branco acha que ali só vai pobre. A praia, ela tem toda uma sintaxe ali. E eu acho que agora, mais do que nunca, seria um lugar, né, que essa praia poderia ser o único lugar possível, né, público, de respiro à distância, para as pessoas que realmente precisassem sair de suas casas por questões, inclusive, de saúde. E não para o grupo de privilegiados que, ao contrário, né, esse sim poderia não estar colaborando para as aglomerações, para deixar vulnerável, mais vulnerável ainda, uma população que já está se encontrando do jeito que a nossa população aqui está. O Rio de Janeiro está com transportes públicos lotados, a gente continua com muita mão de obra de empregados e empregadas domésticas trabalhando. Então, a pergunta que eu faço assim hoje para todo o discurso do fique em casa, né, que eu obviamente sou a favor, mas eu acho que a gente tem que pensar uma série de coisas junto com isso. Eu pergunto quem está limpando a sua latrina. Essa é a pergunta que eu tenho feito diariamente para todos os posts que eu vejo de pessoas propondo yoga, pessoas propondo cozinhar, pessoas propondo, né? Porque a rede social eu nunca vi ninguém postar fracasso, nunca vi ninguém postar dificuldade, né? A gente posta até o lado da quarentena, nossa, como estou cansada de fazer faxina. Agora, a pergunta que eu faço é essa, assim, como você está lidando com essa chaga social que a gente tem e que a pandemia só expôs as nossas fendas mais do que elas já eram expostas, elas agora ficaram completamente, né, evidentes, as fendas da saúde pública, as fendas de uma cidade absolutamente partida entre asfalto e comunidade, e as fendas entre quem está tendo que trabalhar, de que forma está tendo que trabalhar, né, e quem está tendo o privilégio de poder ficar em casa. E quem está necessitando ir à rua, seja para lhe oferecer um serviço, ou seja para não
sucumbir, porque não tem condição de ficar em casa. Eu acho que agora que a gente está com a cauda longa da pandemia, né, a gente não está... a primeira semana as pessoas diziam, nossa, vou pôr os livros em dia, vou pôr as séries em dia. Que é uma coisa quase ofensiva, né, de se dizer. Eu acho que agora que a gente não está mais nisso, e realmente quem não tem empatia ou não teve algum conhecido morto, continua achando que falar de 1.000 mortos, ou hoje diminuiu, foi para 763. Como assim? Eu não consigo nem realizar o que são 700, 500, tudo é muita gente. Eu acho que está na hora de a gente realmente pensar sobre os privilégios mais do que nunca, porque isso agora não existe mais passar pano para nenhum tipo de privilégio, não tem mais. Sim. E a gente está vivendo num mundo, tem muita gente insistindo em viver num mundo que já acabou. A sensação que eu tenho é essa. Eu tive que ir ao banco para pegar um documento, fiquei naquela fila com 1 metro de distância e tal, e enquanto isso eu olhava as vitrines das lojas dos shoppings que estão abertos, sem absolutamente ninguém dentro, e aquelas roupas assim, sob as luzes, com aqueles manequins e aquela iluminação. E aquilo era uma imagem de um mundo que acabou. Aquilo era uma coisa de Júpiter, inclusive de outra encarnação, e que parecia que estava insistindo em permanecer nesse mundo quando isso já morreu. E é isso que eu acho que esse espírito do tempo vai dizer pra gente, os que estão insistindo em viver num mundo que já tinha acabado antes da pandemia e que agora mais do que nunca se revela tendo acabado definitivamente, e os que querem construir um outro mundo com as bases das coisas que já não acreditavam antes, já não aceitavam, mas que agora se tornam mais do que nunca inadmissíveis. Já eram inadmissíveis, mas diante dessa situação de vida ou morte que a gente se deparou, elas se tornam intoleráveis para todo sempre. Eu acho que esse é o espírito do tempo que a gente vai ter que aprender a ter esse embate. Quem vai estar de que lado? Quem vai insistir no mundo que já acabou e quem vai ter força para construir esse outro que já estava em construção, né, mas que agora vai precisar de uma dose extra de força. É assim que eu tenho sentido. Muito bom. Maria Camargo, minha cara amiga, seja bem-vinda. É difícil não pensar, né, nessa imagem da praia, ainda mais quando ela está aqui perto, assim. Há 3 meses que eu não vejo a cara da praia. É engraçado que eu tenho carro, já aconteceu algumas vezes dos meus filhos pegarem o carro para ir dar uma volta de carro, para olhar a praia do carro, assim. Eu nem isso fiz, porque eu entrei realmente no mood quarentena e de trabalho, de preocupação e de uma coisa compulsiva de acompanhar os números e os absurdos e tal. Então, de alguma forma, eu tipo, realmente é como se a praia não existisse para mim. Então, quando eu vi essas imagens essa semana, temos visto, né? Porque já está começando a liberar geral faz um tempo, que essa semana realmente ficou muito forte. É quase para mim uma coisa de ficção científica, porque eu tento me colocar no lugar daquelas pessoas. Eu acho que isso que a Bianca falou, tem de um tudo ali, né? Tem gente que vai porque senão vai enlouquecer, mas tem uma boa parte realmente que vai porque é uma coisa hedonista, né? O meu desejo, eu estou com desejo de ir à praia, e se eu estou com desejo de ir à praia, eu vou à praia. Se a polícia não vai me prender, eu vou fazer aquilo que eu estou a fim de fazer. Então, eu acho que uma pessoa que sai de casa e não põe uma máscara num momento como agora, é tão evidente, né, que o outro não importa muito. Então, eu fico muito chocada, acho que essas fendas realmente são muito evidentes, elas já eram, e a fenda racial, econômica, etc., porque, evidentemente, se as pessoas que têm menos condição, que não têm plano de saúde, vão para um hospital e vão ficar se degladiando por falta de remédio, essas pessoas, né, não estão aqui não estão aqui falando com a gente, não estão aqui convivendo na minha casa, então dane-se, eu vou sem máscara mesmo. Essa semana eu também fiz o teste de Covid, coincidentemente, por conta de uma amiga, e eu fui num hospital particular, que era onde ela ia ficar internada, e tive que fazer o teste de Covid. E eu perguntei o hospital estava bem tranquilo, eu perguntei para ela, como é que tá? Aumentou? Tem mais gente? Como ela falou, não, diminuiu bastante aqui. Aí eu falei, bom, vamos ver como é que vai ser daqui para frente, né? Ela falou, a gente está com muito medo.
Mas o fato é que nos hospitais particulares deu aquela queda, né? Então, se nos hospitais públicos e esses 500 que estão morrendo por dia são pessoas pobres e negras ou são as empregadas da mãe, eu não estou nem aí, né? Então, eu acho muito chocante isso, e isso junto com uma epidemia de ódio também, né? Dessa tormenta que a gente está vivendo. Então, as pessoas brigam por qualquer coisa, tudo, o tom é muito alto já, e eu acho que e é isso, a gente tem que se colocar, são divergências às vezes muito óbvias de maneira de olhar o mundo, então acho que isso torna tudo muito mais complicado nessa pandemia, né? Então, brigas entre vizinhos, por exemplo, eu sei de vários casos, assim, um amigo meu que mora na Barra e que o vizinho é miliciano, por exemplo, e ameaçou de morte ele e a filha dele de 7 anos, porque o cara estava dando uma festa e ele foi reclamar da festa. E a coisa foi tão grave, ele ficou tão apavorado que ele saiu do apartamento dele. No dia seguinte de manhã, eles botaram tudo, vazaram, foram para a casa dos pais, ele botou o apartamento à venda. Ele não quer voltar lá, porque ele não quer ser vizinho do miliciano, porque ninguém sabe o que vai vir, né? Porque o Rio de Janeiro, além de tudo, a gente tem essa convivência muito próxima, né, com esse outro mundo das milícias que está fermentando aí, que está crescendo nas últimas décadas, mas que agora chegou no poder, né? Então, estão empoderados. Então, a gente ainda está vivendo isso além da pandemia. Tá difícil de ser otimista, assim. Quando todo mundo diz assim, vai passar, eu falei, o que exatamente vai passar, e esse passar a gente vai para onde? Porque a gente pode ganhar consciência de muitas coisas, mas eu acho que a boa parte das pessoas simplesmente quer esperar a pandemia passar para cair no carnaval e é isso, né? Pegando carona um pouco de uma coisa que a Maria falou, penso na rua, né, no Rio de Janeiro, isso que agora que está todo mundo nas suas casas, né, e aí Maria falou que a gente tem uma cidade dominada pela milícia, e tem mesmo, e isso agora está cada vez, eles estão cada vez mais à vontade, né, nas suas expansões de territórios comportamentais, inclusive, não só territórios físicos, mas o território do áudio, da música alta, né, do território de comportamento, você vai invadindo mesmo, né? O Simas, ele fala uma coisa que eu gosto muito, o Luiz Antônio Simas, ele diz que o contrário da vida não é a morte, né? É o desencanto. E ele fala muito sobre a rua, né? A gente tem, e aí falando especificamente de Rio de Janeiro, nessa cidade que já vem essencialmente com essa herança da corte, e ela vem partida desde lá de trás e fazendo a sua mistura de uma maneira difícil de definir, né? De uma maneira muito cruel, e ao mesmo tempo conseguindo tirar dessa crueldade muita riqueza. O Rio de Janeiro é uma cidade muito cheia de contradições, paradoxos, é muito difícil de mapear comportamento no Rio de Janeiro, em função da sua geografia, da geografia mesmo da cidade, que faz ela se dividir da forma como ela se divide e da maneira bizarra como ela se integra, apesar disso. Então, eu acho que eu fico pensando, quando a gente fala em carnaval, não consigo ver carnaval, né, porque de alguns anos para cá a gente viveu um boom de blocos de rua, né? As pessoas voltaram a se apropriar do espaço público, das ruas, sendo donas das ruas. O carnaval se expandiu para além da avenida e retomou uma tradição que ele já tinha do território urbano. E eu não consigo ver quer dizer, com o advento com essa milicialização, né, da cidade, e com toda a insegurança pública, quer dizer, a rua foi cada vez mais se transformando num lugar de passagem e cada vez mais perdendo o seu lugar de encontro, né? A encruzilhada passa a ser um lugar de onde você sai dela para ir embora, né? E não vem para se encontrar na encruzilhada, que o Rio de Janeiro é um lugar de encruzilhadas. Mas eu não sei como a gente já vinha de um desencanto do espaço público por conta da milicianização da cidade, por conta do absoluto descaso. O Rio de Janeiro consegue eleger uma catástrofe atrás da outra, né? Isso é uma saga. A gente consegue, através de toda a história da entrada do pó na cidade, a gente tem aí, né, Abusado, que é o livro do Caco Barcelos, que conta como a gente vem, né, desde
da assinatura da Lei Áurea até toda a ocupação das comunidades, como é que o Rio de Janeiro vai construindo isso que a gente se tornou hoje. Então, eu não sei como a gente, que já vinha com esse histórico de perda do espaço público por conta desses contextos todos que eu falei, somado à pandemia, como a gente retoma qualquer tipo de encantamento pela rua. E isso é o que eu acho uma das coisas mais graves que já vinham nos acontecendo e que agora se tornou fatal. A rua, ela já tinha deixado de ser o lugar do encontro, tinha se tornado um lugar de passagem. Agora ela não é nem um lugar de passagem. Isso é uma característica daqui, né? Isso assim, o Rio vive disso, né? O Rio vive chega no carnaval e as coisas se invertem, as coisas se encontram, né? As aglomerações geram potências criativas, gera de um tudo, né? Até para que as coisas se restabeleçam, depois elas voltem para um trilho bizarro e estranho que a cidade tem. Mas eu não consigo ver agora como essa rua, esse lugar de encontro pode voltar a ser, ou voltar, como o André falou, não tem voltar, só tem ir para frente. Como isso pode ser um lugar de qualquer tipo de encontro, de vida, de encantamento. Eu tenho medo que, mais do que da pandemia, a gente morra de desencanto, Paulo. Assim, nós estamos... Eu achei que quando o prefeito assumiu, assim, todo esse crescimento dos neopentecostais, da forma como eles entram, eu achei que tinha um projeto muito claro de morte da alegria. Uma ode ao sofrimento, né, que é o pior do cristianismo, né, que é a exaltação do caminho pelo sofrimento, né, no meu modo de pensar, e eu achei que era um projeto de entristecimento de uma cidade que passou durante muitos anos negando sua afrodescendência, tentando ser francesa, e que agora está onde? Sim. É isso que é a minha pergunta, que essa rua desencantada vai dar no quê? Pegando nessa mesma linha, ontem aconteceu uma festa junina clandestina, porque ainda não estava autorizada, apesar evidentemente do prefeito querer liberar tudo e estar liberando tudo, mas essa festa não estava permitida. E aí teve uma festa junina com uma mega aglomeração na Zona Norte e no meio teve um tiroteio e morreram 5 pessoas, inclusive uma criança. Então, assim, é bem significativo isso no Rio, né? As pessoas não conseguem, aí na agonia, precisam buscar a alegria de alguma coisa, então vamos fazer uma festa junina contra a lei, fingindo que o vírus não existe, aí no meio disso você toma um tiroteio no meio da história com a morte de uma criança, pobre, evidentemente, e é isso, e apareceu numa nota ali no canto do amanhã ninguém vai falar mais disso, e eu acho, né? A gente fica tendo um excesso de símbolos, né? Todos os dias parece que a gente tem situações, seja a foto da praia, seja uma história de uma festa, ou essa história do miliciano vizinho. É quase como se a gente não estivesse mais vivenciando um cotidiano de cenas, de crônicas. É quase como se a gente tivesse o tempo todo cenas simbólicas, sabe? Símbolos e signos, um atrás do outro. Por isso que eu acho que fica mais cansativo ainda, porque é impossível acordar de manhã e a gente não ter uma sucessão de coisas sobre as quais pensar e refletir, geralmente se desesperar também, mas é muito exigente, não tem assim um passar batido, né? Perfeito. João? Como é que eu começo a falar isso? Eu normalmente sou a pessoa mais pessimista, né, desse boteco aqui. Mas eu queria lembrar a Bianca que na época que a gente se conheceu, naquela época, a Globo tinha comprado, naquela época, né, os anos que eu trabalhei na Globo News, que a gente se usava naquele corredor, certo? Que foi entre 2008 e 2014, mais ou menos. A Globo era a sustentação do governo Sérgio Cabral, cujo presidente da Alerj era o Pisciani. Anos antes, eu fui num comício maravilhoso do Cabral, que era um comício era um baile funk da Furacão 2000, e era milícia, traficante, todo mundo junto. E Cabral. E Benedita no palco. Naquela época, em que a TV Globo era assessoria de imprensa do Sérgio Cabral e defendia todas as bandalheiras do governo Sérgio Cabral, e o pacto miliciano do Sérgio Cabral,
com figuras como Pisciani, e a gente, dos nossos jeitos, comprava briga com essas coisas, o carnaval estava rolando. As pessoas estavam na rua. Esse ano, com Bolsonaro eleito, é um carnaval incrível. Isso também é naturalizado. Do mesmo jeito que a gente naturalizou 50 mil mortos, na maior pandemia da história do país, a gente já naturalizou essas coisas há muito tempo. O Carnaval do Rio de Janeiro é um carnaval bancado por uma aliança espetacular entre o quê? Entre o poder público, entre a mídia corporativa, entre bicheiros de escola de samba e entre traficantes de droga e o meio artístico e os carnavalescos. O Rio de Janeiro é esse caos. Eu me comovo muito com a sua fala, mas eu queria te dar um ponto otimista de que, apesar de tudo isso, o Carnaval de 2021 vai ser espetacular. Talvez seja o maior carnaval, vai ser maior que o Carnaval de 19, que é o Carnaval da gripe espanhola. Porque nós sambamos à beira do precipício. Tem um lado meu que preferia que as pessoas pegassem armas e fizessem uma revolução. Invadissem o Palácio Guanabara, invadissem a Walmart, quando ela defende o Sérgio Cabral, invadisse tudo, né? Tacasse fogo na porra toda, pulasse um carnaval. Mas isso não vai acontecer jamais. Então, assim, nós teremos, eu vou te dizer isso, Bianca, com todo amor e carinho, nós teremos um grande carnaval em 2021, apesar da milícia. A milícia só está assustando a gente, branco, da Zona Sul do Rio de Janeiro, porque agora a milícia tem um sustentáculo ideológico dentro do governo federal que nos ameaça enquanto pensadores, enquanto intelectuais públicos. Eu passei a semana inteira recebendo ameaça de miliciano. Antes, dependendo da briga frontal que você comprasse ou não com isso, isso ameaçava mais ou menos. Eles estão mais empoderados, concordo, tem a coisa do som, espancaram aquela médica. Isso é o Rio de Janeiro, eu insisto, isso é o normal do Rio de Janeiro. E o bolsonarismo é só o Brasil sendo mais Brasil, porque o Rio de Janeiro é o Brasil do Brasil. O Rio de Janeiro é o Brasil elevado à enésima potência. É o Brasil em todas as suas potencialidades. É o Brasil ao paroxismo da violência e do caos, da maravilha, da arte e do massacre. Eu queria terminar a fala fazendo um convite para a Bianca, que o Carnaval de 2021, eu vou levar a Bianca, a gente vai na Casa Porto, a gente vai tomar uma batida lá e depois a gente vai ficar ali o dia inteiro pela Gamboa, nos embebedando de cachaça com caju e indo a blocos. E vai ser incrível. O carnaval vai ser incrível, porque ele persiste. De boa, é sério. Por favor. Esperança. Aos cariocas, pelo amor de Deus, é o seguinte, olha, o carnaval é daqui 8 meses. Nesse vai e volta, digamos que a situação de hospitais e Covid seja exatamente essa do dia 28/6/2020. Terá carnaval? Eu acho que as pessoas vão para o carnaval. Nisso eu concordo com o Cueca, não tenho a menor dúvida. Meus filhos já estão planejando ir para o carnaval. Está todo mundo confinado, desesperado, já estão mirando nos loucos anos 21, né? que vai ser depois. Todo mundo está, né, antecipando que não estaremos, porque se a gente estiver como hoje, eu vou amarrar eles em casa para eles não irem para o carnaval. Mas, assim, a intenção é essa. E eu acho que a maior parte das pessoas vai. Eu acho que do mesmo jeito que estão na praia. Eu acho que vão. Com desencanto ou sem, seja para fugir do desencanto e tentando negar o desencanto, né? Por uma questão de sobrevivência carioca, acho que vão. Não, eu acho até que talvez seja o caso mesmo, porque se imagine, enfim, ainda Rio de Janeiro, assim, por exemplo, o amor com a qual a aderência que o Cuenca fala ao carnaval, assim, é uma coisa tão comovente, assim. E daí eu penso, claro, imagine tirar o carnaval do Cuenca, imagine tirar o carnaval dos cariocas, assim, não tem a menor condição, né? Assim, é Não melhor que haja, não é isso? É melhor que haja, não é? Ou é carnaval eu não sei, André, eu não sei te responder. Eu sinceramente não sei o que te responder. Tenho vários amigos e amigas que são da essência assim, do carnaval. Eu tenho até, sei lá, acho que uns 2 carnavais, 3, que eu não sei, que eu não pulo, porque também... Enfim, entrei. Tinha muito trabalho para entregar, né, dona Maria Camargo? Tinha muita coisa para escrever no carnaval, tinha muita coisa para entregar, não estava dando para pular porque estava com os textos atrasados. E confessionário. Então, assim, eu não fui para a folia nem esse ano. Cansei um pouco de ser pisada, de pisar no xixi. Já pisei muito também.
Mas, assim, nos últimos 2 anos dei uma cansada, assim, de pisar no xixi. E até começou a vir esse boom de blocos, a cidade começou a virar um formigueiro humano. E, ok, também nada contra, deixei o formigueiro lá, mas não fui tanto para a rua. Mas tem uns 2, 3 anos que eu não vou para a rua. Fui durante muitos anos, sou praticamente sócia fundadora do Monobloco, junto, assim, desde o início, né? O Pedro Luiz é meu irmão, praticamente. Então, já passamos por muitos carnavais da pobreza, da riqueza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Mas não, eu acho que vai ter gente que vai se atirar como se fosse a última vez, né? Porque o carnaval tem um pouco esse sentimento de que prefiro morrer dançando, né? Se é para morrer, que eu morra dançando. Né? Acho que ele te leva a catarses épicas, assim, que, né? Então, será o último tango em Paris, será se é para morrer que eu morra sambando. Eu acho que a pessoa faz um pacto, né, entre a vida e a morte, né? Ela transita nesse lugar. Bianca, mas isso é o Rio de Janeiro, desde a fundação do Rio de Janeiro é isso, é esse baile da Vila Fiscal eterno. Isso não é uma novidade, a gente está sambando embaixo de tiroteio desde que a gente nasceu, Bianca. Eu não estou dizendo que é uma novidade, não. Eu não estou dizendo que é uma novidade, não. A novidade agora é que é diferente, né? A novidade agora é que antes você fazia isso, você tinha certeza que você podia até demorar uma semana para sair da ressaca, né? Agora você no dia seguinte pode estar sem conseguir respirar e não ter um respiradouro. Eu acho que isso faz diferença, sim. Isso não muda nada a essência do Rio de Janeiro, mas muda, né? Ou você vai entrar nessa consciente, ou você vai dar uma sorte danada, como é. Na verdade, não é todo mundo que entra no metrô que morre, mas você entra no metrô sabendo que o próximo pode ser você. E dessa consciência coletiva, você pode querer fingir que ela não existe, e ok, a gente pode viver assim, e de repente, beleza, pode ser que não te pegue mesmo. Pode ser que você morra velhinho, com 98 Sabe o que anos. É? Nessa hora fica muito claro uma distância entre a nossa bolha e o mundo real. Que, assim, para as pessoas que moram em favela, em comunidade, a relação dessas pessoas com a morte é completamente diferente. Porque, primeiro, já perderam um monte de amigos de infância por tiro, e primo, e parente, e porque as pessoas morrem muito mais. Tanto é que estão morrendo muito mais os pobres e favelados do que as pessoas que moram na Zona Sul do Rio e Zona Oeste de São Paulo. Eu não posso dizer isso porque eu não moro em favela. Assim, eu conheço pessoas que moram em mas favela você que sabe, não compactuam, já... mas não compactuam dessa mesma coisa. Eu acho mas elas que têm uma relação diferente. Tem uma relação diferente com a vida, porque elas viram pessoas morrerem muito perto. Eu não sei se isso é suficiente para eu dizer que elas estão aptas a se arriscar mais. Elas levam o esculacho da polícia e elas acordam com tiroteio desde que elas são crianças. Eu vou dar. Mas isso não é uma escolha, não é? Não é uma escolha, é só o modus vivendi, é simplesmente como elas vivem. Você vai numa favela da oficina de literatura para os moleques, você pergunta assim: quantos amigos você perdeu de tiro? Quantos amigos seus já morreram? Porra, a primeira vez que eu fiz isso eu quase chorei, porque era assim, o número menor que tinha era tipo 8, 10, 12. Mas isso é muito perigoso a gente dizer que isso... A questão é mas é muito perigoso a gente dizer que isso é uma condição que faz que cria um chão possível, melhor ou mais propício para que essas pessoas se arrisquem. Assim, eu acho que é uma tragédia. A nossa relação com a vida e com a morte, o que a gente considera como risco, é completamente diferente do mundo real. As pessoas estão se arriscando e vendo as pessoas morrerem do lado, na calçada. Aí a gente fica meio doido, e eu também estou meio doido, mas assim, isso é o normal, é isso que eu fico. Eu sou a pessoa que... Pessoal, isso é normal. Isso é simplesmente ser brasileiro. Só que agora a gente está sendo mais brasileiro, olha que beleza. Eu acho que toda essa normalidade que você está falando existe, mas eu acho que é diferente o normal agora, esse normal atual, e eu acho que o medo de se arriscar, ele existe. Eu acho que não é menor do que o nosso, não. Eu vejo pessoas de comunidade que não ficam em casa porque realmente não podem ficar, mas quando elas podem, elas ficam e elas estão com tanto medo quanto nós, embora elas tenham vivências de muitas mortes. Eu acho que são duas medidas, não sei, me parece que são canais diferentes, eu acho. Bom, muito interessante essa conversa, e quando eu imaginei convidá-las, estava um pouco por trás disso, um pouco dessa saudade assim que eu sinto do Rio de Janeiro e, enfim, de voltar a discutir essa cidade que é encantadora. E eu concordo com vocês três cariocas e cada um de vocês disse isso de certa forma, que o Rio de Janeiro ele é uma espécie de nó central, o eixo central do país, e as questões que acabam replicando e se concentrando no Rio de Janeiro são, de certa forma, os dilemas do país.
Isso que a Andréa Del Fuego disse, João, que são pessoas que não têm escolha, é um pouco o que a gente vem debatendo aqui há muito tempo. E é muito interessante essa perspectiva toda de vocês. Tem uma conjuntura que vai se alterar. A consciência, se a informação, se a experiência passada vai provocar mudanças em corações e mentes, isso é outra história. Eu queria fazer a consideração de uma coisa que me chamou bastante, que me incomodou, porque não é uma questão simples, chamou minha atenção, que é em relação ao novo ministro da Educação, o senhor Carlos Alberto Decotelli da Silva. Ele disse na entrevista que ele deu para a CNN, ele disse que a educação brasileira ela tem que melhorar. E aí, em certa altura da conversa, ele disse que a sociedade brasileira precisa fazer uma autocrítica em relação ao racismo. E mais para o final, ele disse o seguinte, ele disse, embora em outras palavras, ele disse mais ou menos assim: uma sociedade e um Estado não podem preconceber acesso melhor a uns grupos e bloquear o acesso de outros grupos. Somos uma sociedade desigual na acessibilidade. E acompanhando a repercussão das primeiras falas dele como ministro entre conhecidos, enfim, e o movimento negro de modo geral, sobretudo em função dessa denúncia de que ele omitiu o fato, não é, quer dizer, ele informou, ele mentiu, não é? Ele disse que tinha grau de doutor e, na verdade, a universidade a que ele estava vinculado desmentiu, ele nem se credenciou para fazer a defesa da tese, e toda a repercussão que houve, e aí entra aquela questão, depois que nós tivemos a mesma acusação em relação ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que é com certeza um vilão, enfim, né, tem todas as questões aí que cercam o nome dessa pessoa. Ele mentiu que estudou, que se formou mestre em Direito Público em Yale. A Damares também disse que era mestre em Direito Constitucional. Depois, ela, quando foi pega na mentira, disse que, enfim, ela era mestre, como todos são mestres, todos os que interpretam a Bíblia, enfim, deu uma dica, uma explicação bem furada. E sem lembrar também que houve pequenos desacertos em relação ao currículo informado pela nossa ex-presidente Dilma Rousseff também, em relação também ao próprio Celso Amorim, que informou ter se graduado como doutor na London School, e a Dilma na Unicamp. Então, quer dizer, eu acompanhei os ataques em relação ao ministro da Educação, sempre fazendo essa leitura dele, o homem negro, né? E eu vi como alguns setores pesaram a mão, enfim, e não conseguiram desvincular a condição racial das críticas veiculadas, e eu acompanhei, de certa forma, essa questão dentro de alguma conversa que houve dentro do movimento negro, e, de fato, né, novamente nós caímos nessa questão de que o homem negro, a pessoa negra, ela não pode errar, porque o julgamento em relação a ela é muito superior ao julgamento que é feito em relação a uma pessoa branca. E é possível que, sendo apenas mais um peão, como são todos, né, dentro desse projeto da condução neofascista do presidente da República, esse fator leve à queda dessa pessoa, da condição de ministro. A gente não tem bola de cristal, hoje é domingo à noite, não se sabe os desdobramentos, mas a repercussão e os questionamentos e os ataques por ele ser um homem negro são, em alguma medida, diferentes dos ataques e questionamentos que foram veiculados a pessoas brancas. Então, essa é uma discussão interminável do nosso país. Um outro debate bastante interessante é que pode um homem negro
com boa formação, participar de um governo como esse, um governo neofascista? Essa também é uma outra discussão, e eu vi posicionamentos bastante interessantes, sustentados por algumas lideranças negras, no seguinte sentido, quer dizer, quando a pessoa é branca, ela pode destoar, né? Ela pode ter essa posição de extrema-direita, coisa e tal, e por que, então, um indivíduo negro não pode aderir, né, a um projeto que eu considero bastante equivocado e violento e totalitarista como esse? Quer dizer, quando o Ciro Gomes diz para o Holliday, você, negro, não pode estar defendendo essa posição, andar com essas pessoas. Enfim, coloca em perspectiva toda uma relação complexa que fazem parte do que nós chamamos de racismo estrutural, e foi isso que chamou a atenção nesta semana. Bem, com essa rodada incrível de manifestações, nós terminamos aqui o primeiro bloco do podcast de modo geral e passamos ao segundo bloco, onde a conversa é mais caótica, mais solta, e nós podemos dar um pouquinho mais de atenção para as nossas convidadas. Até! Podcast de modo geral. Olá, retomando aqui o segundo bloco do podcast de modo geral, eu queria fazer uma pergunta antes de soltar a palavra para os outros membros do podcast, as nossas convidadas. Eu queria saber o seguinte, Bianca e Maria, vocês estão trabalhando em cima da adaptação para roteiro de um romance incrível, talvez o romance mais importante desse século, escrito no Brasil, que é Um Defeito de Cor. Eu queria saber de vocês perfeito, essa capa é maravilhosa também, né, Bianca? É incrível, todo marcado aí. Eu queria saber de vocês, meninas, o que é a leitura que vocês fazem dessa obra definitiva da Ana Maria Gonçalves? É uma responsa, né? Acho que O Defeito de Cor é a leitura, para mim, do Defeito de Cor, que ainda está acontecendo, né? Que eu acho que ela vai continuar, porque eu acho que são muitas leituras em uma, né? É infinito, assim. Me parece, nesse momento, infinito. E não pelo tamanho do livro, evidentemente, mas pela quantidade de assuntos e de mundos que ele me trouxe, como mulher branca, privilegiada, enfim, que sempre me considerei razoavelmente consciente dos problemas do país e atenta às questões raciais e a essas fendas do país. Enfim, porque tive pais que eram conscientes e porque li coisas que me abriram a cabeça na adolescência e tal, na infância, porque tive uma família de origem humilde, que foi uma família que eu adotei, eu me coloquei dentro dessa família, que para mim foi uma família quase que mais importante do que a minha família de origem, e nessa família tinha negros e pessoas que trabalhavam para a minha família, que eu era um pouco a sinhazinha Maria Clara do Defeito de Cor ali, com críticas a isso, quer dizer, não era que eu fosse isenta de críticas, mas quando eu comecei a ler O Defeito de Cor, quando eu recebi esse chamado para trabalhar e para mergulhar nisso, eu vi que realmente eu não tinha a menor ideia de nada e que eu tinha que começar, que eu estava começando do zero. E hoje, 2 anos depois, porque a gente já está há 2 anos trabalhando nisso, estamos, na verdade, numa reta final, tem sido, né, uma viagem realmente incrível, acho que para cada um de nós de uma forma, mas eu tenho a sensação de que isso está longe de acabar, porque eu acho que, não sei te dizer qual é a minha leitura, porque eu acho que são muitas. Eu acho que eu passei a olhar o mundo de outro jeito e acho que ainda vou mudar muito mais. Eu acho que eu não... o que começou a acontecer, por exemplo, em encontros com amigos que eu tenho de muitos anos, eu me peguei me posicionando de uma forma muito diferente do que era, porque, claro que diante de uma pessoa abertamente racista,
Sempre você tem uma palavra para dizer, um contraponto, e aquilo vai parecer um absurdo. O problema é quando não parece racista, mas é, né? Quando a gente acha que aquilo não está sendo racista, que está razoável, e você vai começando a perceber uns sinais mínimos de que aquilo não é razoável e não é aceitável. São coisas muito aparentemente pequenas, não é evidentemente o outro xingando um preto, nem falando absurdos, porque isso daí sempre foi muito claro. A questão é no detalhe de coisas muito que eu não percebia, realmente não percebia que eu estava sendo, sim, racista, enfim. Então, eu acho que o Defeitos de Cor abriu para outras leituras, e sejam elas leituras mesmo literalmente falando de outros autores, seja ficção, seja teoria, sejam estudos acadêmicos, seja o que for, mas também de outras leituras daquilo que está acontecendo na minha frente e que eu tinha uma percepção diferente. Assim. Então, realmente, a gente brinca porque essa coisa, né, vai ser produzido, não vai ser produzido, é uma série muito cara, quando vai ao ar? Eu falei, olha, eu não sei, isso aí realmente não tá, eu não posso controlar isso, é uma coisa que está muito além daquilo que eu posso fazer, mas que com certeza para mim foi completamente transformador, mais do que qualquer outro trabalho que eu já tenha feito, certamente. Eu, pessoalmente, já saí ganhando, a gente espera que a gente possa, né, que o trabalho vá adiante, que a gente possa fazer o Defeitos de Cor chegar a mais gente, porque tem muita gente que diz que leu o Defeitos de Cor, mas efetivamente não leu, né? A gente sabe São disso. 1000 páginas. Exatamente. Bianca, minha cara. 947. Então, pensando aqui que a sensação que eu tenho, assim, que eu tive na primeira leitura do Defeito de Cor, foi aquele clássico reconhecimento do tamanho da sua própria ignorância, né? Eu me senti muito envergonhada lendo esse livro, sabe? Foi a primeira coisa que eu senti. Senti muito constrangimento. Assim, depois eu senti muita raiva, né? O constrangimento que eu senti, assim, porque tem coisas que depois que você enxerga são uma obviedade, você fala, nossa, como é que eu não sabia isso? Mas, na verdade, você viveu 48 anos da sua vida sem saber, né? Quando tantas outras pessoas já sabiam, já viviam assim. Então, eu acho que o mal-estar que a branquitude precisa passar está só começando. Eu acho que o Defeito de Cor é um ótimo livro para você chegar logo com os 2 pés no mal-estar. Se instalar no mal-estar e entender que você vai ter que ficar nessa encarnação só sentindo mal-estar. Então, assim, essa primeira leitura, o Defeito de Cor instaura o mal-estar na minha vida. E não é só o mal-estar da branquitude, que já é um mal-estar estrutural, né? Que a gente, depois que enxerga, não sai dele nunca mais. Mas é um mal-estar de você perceber que nunca te ensinaram isso, nunca aprendi isso na escola, nem nada parecido com isso na escola. Eu estudei escola pública a minha vida toda, negros e brancos na sala, né? E a maioria das pessoas de baixa renda, inclusive eu. E não era isso que era ensinado para nós, né? Mesmo eu me beneficiando de privilégios fora dos muros da escola que aquelas pessoas não teriam, né? E aí eu acho que com esse desconforto instalado, que é a melhor coisa que esse livro pode provocar, além da aula de história gigantesca, porque Sim. Eu acho que a Ana Maria ela teve que fazer 2 trabalhos, né? Tem um trabalho que é a construção da narrativa de ficção, e ela tinha um problema muito sério para resolver, que ela sabia que o leitor, assim como eu, estou aqui dando depoimento, não conheceria coisas determinantes para que você compreendesse a narrativa. Então, como você consegue explicar determinada cena que vai acontecer entre 2 personagens se você tem uma lacuna histórica num nível tão abissal que, se ela, como autora, não te der a mão generosamente para tentar te ajudar a resolver um pouco do seu fosso histórico, Sim. você não vai conseguir entrar na narrativa que ela está
tendo que te propor. Isso é um problema que a Ana tem que lidar, né? A Ana tem que lidar com o problema da educação, com o problema da branquitude, ela tem que levar esses problemas todos para dentro da narrativa dela para que a gente possa acompanhar com ela essa travessia. Então, nesse sentido, eu acho que é um livro que, por isso ele é divisor de águas, porque as leituras dele têm coisas, inclusive, assim, e aí eu vejo como eu já fui complexificando ao longo dessas leituras, né? Porque você acha que vai ler como você de fora e o livro ali, né? Nós somos coisas diferentes. Quando você começa a entrar ali, você vê que vocês não são coisas diferentes, que na verdade estamos dentro dessa mesma sociedade e que por que eu nunca imaginei como a população negra se organizava socialmente, como eles faziam para viver a vida cotidiana. Isso nunca chegou a mim, assim. A minha constituição familiar tem a ver com uma frase que o Manuel de Barros escreveu: venho de nobres que empobreceram. Eu venho de nobres que empobreceram. Eu sou descendente de português e espanhol que empobreceram. Então, eu sou herdeira de uma branquitude falida, com certeza saudosista de uma Europa que não vingou, né? E que nunca aprendeu sobre como seu país foi constituído. Eu nunca aprendi isso. Então, está sendo um aprendizado diário, porque tudo que está ali está ecoando, né? O mundo aqui fora está gritando, está pulsando isso. E o diálogo do livro com o que está aqui na nossa vida hoje é imenso. O livro está aí, está tudo conversando. E quanto mais a gente aprende, mais a gente aprende a ler o livro de novo. Então, tem vezes que eu brigo com a personagem do livro, eu ligo e falo, não, aquela coisa, né? Não, mas aqui, poxa, por que ela não falou isso e aquilo? Aí eu digo, não, gente, você está querendo pensar, querendo que a personagem pense com a cabeça de uma mulher branca hoje. Você está maluca? Então, é um livro que está o tempo inteiro fazendo com que eu me desconstrua como leitora, como autora, e como cidadã. Então, é um livro que eu espero que depois que esse trabalho, né, que a gente conclua, digamos assim, a adaptação, eu possa voltar a lê-lo, sabe? Voltar a ler para poder ver que outra porta ele vai abrir para mim, porque eu já briguei muito com o livro também. É um livro que eu aprendi muito, mas eu briguei muito com o livro, e ainda brigo. E a cada vez que eu brigo, passa uns 2, 3 dias e eu vejo que a Ana tinha razão. Eu acho que é um livro que te dá um cala-boca. E na branquitude dá uma pá de cal, né? Muito legal isso que vocês duas falaram. Antes de passar para André Del Fuego, depois para os meninos, para nos levarem aí para onde quiserem, quero fazer mais uma perguntinha aí, pedindo desculpa aos outros. Vocês entraram num projeto incrível chamado Assédio, que virou uma minissérie importante, movimentou opiniões em todo o país, leituras, foi muito mais do que uma denúncia, foi parte de um processo extremamente tardio, mas importante, de escancaramento dessa prevalência masculina perversa que faz parte do nosso país. Eu venho de um estado extremamente machista, não é? Vocês podiam falar um pouquinho dessa experiência que foi Assédio? Todo dia eu falo, meu Deus do céu, obrigada, Senhor, porque são 2 trabalhos que eu fui chamada porque são trabalhos que a Maria Camargo é a autora titular e que ela me chamou para ser roteirista da equipe dela. Então, o Assédio caiu assim no meu colo, mesmo de presente, né? E que aí estabeleceu uma parceria nossa e a gente começou a trabalhar e emendou no Defeito de Cor. Então, eu realmente me sinto privilegiada de ter entrado em 2 trabalhos, quer dizer, que um você vai questionar o machismo estrutural e no outro você vai questionar o racismo estrutural. Então, são 2 trabalhos que depois desses, assim, já valeu eu ter vivido, né? Você fala, ok, tá bacana, já estou no lucro e muito, né? Como ser humano, como autora, como tudo na vida. Então, foi uma ideia que a Maria teve esse faro, né, essa sensibilidade de ter olhado um livro na livraria, o livro do Vicente Vilar Daga,
um livro chamado A Clínica, que foi a reportagem que ele fez sobre o caso do Abdel Maci. Maria viu esse livro e teve a ideia de trazer a história, mas não só trazer a história que em si já é uma história que as pessoas conheciam, a história, por que trazer uma história que já tinha sido contada pelo jornalismo? E o que a Maria queria era trazer como estrutura a história que a gente já tinha no imaginário, mas o que a gente não tinha? A gente não tinha justamente a escuta. A gente não tinha a escuta das mulheres. Qual era o ponto de vista, né, através do qual essa história tinha sido contada? E quais eram os pontos de vista através dos quais essa história não tinha sido contada? E é aí que eu acho que entra a diferença, porque senão a gente ficaria com o jornalismo. O jornalismo já teria dado conta muito bem do seu quinhão, né? Mas o que a dramaturgia vai poder fazer de diferente ao contar uma história que as pessoas já ouviram? Porque as pessoas, através do jornalismo, elas sabem o quê, mas elas não sabem o como e elas não sabem os sentimentos. E elas não sabem o que isso envolve, né? O que está por trás. E aí sim, construir todo o exercício que a gente teve que fazer de como você vai montar uma história de ficção a partir de uma história real com pessoas que estão vivas, que é uma outra camada muito séria. E quando a Maria emplaca esse projeto, né, paralelamente aí que eu falo da acessibilidade que ela teve, né, ninguém, não é pirlim-pim-pim, tá andando numa livraria, olha um livro na bancada e diz, tive uma ideia. Não, ela é uma pessoa que está com 20 mil antenas nos poros ligadas no mundo, e aí vem o Me Too, vem a quantidade de movimentos feministas, está todo mundo gritando a mesma coisa, né? Então o assédio ele vem junto com uma enorme onda Nazaré, né? Assim, uma onda gigante que vem e que não existe mais silenciamento possível diante disso. Então, esse é o conceito da coisa. E a ideia que a Maria queria, e eu acho que conseguiu lindamente, eu posso, enfim, não digo isso de forma cabotina, porque eu estava na equipe, não por isso, mas porque isso, desde o início, quando ela me chamou para trabalhar, ela já tinha isso muito claro na cabeça, que é como contar isso com uma estrutura com que a gente possa ter uma linha narrativa ligada aos fatos que a gente conhece através de um livro, que é uma reportagem guia, né, onde a gente tem um jornalismo aí como uma linha que a gente conhece, que seria a linha do tempo real, e a gente tem na paralela os depoimentos e a voz em primeira pessoa dessas mulheres que sofreram o assédio. E aí sim a gente estaria entrando nesse outro lugar, né, que é esse lugar híbrido, mas que é um lugar de construção da dramaturgia. E a Maria tinha isso muito claro na cabeça desde o início, estando eu presente na equipe ou não, isso era uma coisa da cabeça dela. E aí eu acho que é ela que tem que seguir essa fala. Mia. Enfim, eu conheci a Bianca quando estava lançando o Dois Irmãos, uma série que eu escrevi, que o Luiz Fernando Carvalho dirigiu, e a Bianca foi, enfim, participar, fazer uma mediação ali comigo, com o Milton Atum, que é o autor do livro, e me deu um clique, assim, eu já tinha começado, já tinha apresentado o projeto, e me deu um clique que a Bianca era uma pessoa que era do teatro, e eu tinha essa coisa que eu queria colocar a voz dessas mulheres, esses depoimentos, né, a partir dos depoimentos reais, eu queria, né, reconstruir esses depoimentos ali, transformar em linguagem. Eu achei que a Bianca podia ser uma pessoa bem importante, assim, para me ajudar nisso, e deu no que deu. A gente virou parceiríssimas aí. Foi bem difícil. O que eu vi ali, assim, acho que a Bianca já falou um pouco, mas isso foi um pouco antes do Me Too acontecer mesmo. E o que me chamou a atenção na história é porque é isso. Eu conhecia a história do Abdel Maci, como todo mundo conhecia, do jornal, e, enfim, um estuprador serial, um homem monstro, né? Essa coisa que eu sempre tenho um pouco de problema de chamar de monstro, porque parece uma coisa meio de historinha e na verdade, acontece aí na vida. É um homem, né? Um homem horrendo, mas era um homem mesmo. Eu sabia dessa história, mas eu não queria contar uma história sobre ele. Por que vou passar dia e noite convivendo com um homem, com um personagem como esse, né? Mas quando eu soube que as personagens das mulheres
não só tinham sido vítimas, como tinham sido mulheres que tinham realmente dado uma volta nessa questão e tinham virado ativas, não só porque elas conseguiram ter voz e falar e denunciar, mas porque elas, inclusive, ajudaram a capturar ele e condenar, se colocaram como protagonistas dessa história. Então, eu entendi, eu falei assim, a história sobre essas mulheres, né, uma história de multiprotagonismo feminino, eu quero contar. Ele é o antagonista dela. Se ele não existisse, não haveria essa história horrorosa. Só que essa história horrorosa, ela existe por isso, porque a gente tem um mundo que permite que esse homem tenha existido e exista, né? Assim como muitos outros, mas o caso dele era tão simbólico, né? Porque eram tantas vítimas, foram tantos anos, e a gente sabe, hoje, depois dessa história, várias outras foram aparecendo, a gente vê, ou é o João de Deus, ou outros médicos, toda hora aparece, porque uma vez que você puxa, né, uma pena, vem, a coisa começa a aparecer. E eu queria falar sobre isso, eu falei, acho que é muito simbólico que ele tenha existido, e que elas tenham existido também, porque eu acho que a existência delas e o fato delas terem sido ouvidas e da coisa ter tomado a proporção que tomou, significa que alguma coisa está mudando também. É só o começo, a gente dá 3 passos para frente, 1000 passos para trás, anda de novo para frente, enfim, mas eu achava que era uma história que tinha um poder, uma carga simbólica muito grande, né? Então, assim, através da história dessas mulheres, você pode falar sobre uma coisa que atinge a todas, né? Que mulher nunca foi assediada de alguma forma, né? Não foi violentada em níveis diferentes de violência, claro. Acho que essas mulheres viveram na escala da violência provocada pelo machismo. Acho que elas estão num ranking aí, num lugar, felizmente, não é o mais comum, né? Uma mulher numa situação como aquela, quero ter um filho, e aí vou a um médico e estou numa situação de fragilidade por conta disso, e aí neste momento mesmo aqui que eu vou sofrer uma violência sexual daquele nível, enquanto eu estou anestesiada, às vezes, enfim, uma coisa, um combo de horrores, né? Mas isso a gente só chega lá porque tem o assédio mínimo aqui, né? Aquilo que acontece e parece normal. É um pouco que a gente estava falando também a respeito do racismo. Aquilo que está no pequeno, que não parece que é nada demais, que parece que é uma coisa que, se você se incomodar, você que está errada, né? Eu me lembro quando eu fui assediada, algumas vezes isso aconteceu, mas dessa vez foi muito violento, que eu tinha 12 anos de idade, eu fui assediada por um segurança numa farmácia, e que foi uma coisa muito, muito violenta, e que eu fiquei com muito medo e não falei para os meus pais, demorei muito a falar, porque é isso, é a vergonha, é o medo, você acha que, na verdade, você provocou de alguma forma e tem alguma coisa que está errada. E assim comigo, né, o que aconteceu comigo acontece o tempo todo, toda hora. E a questão é não naturalizar, né? Vamos tirar isso do lugar do escuro, assim. Então, eu acho que, às vezes, essas histórias extremas, elas servem para iluminar certas coisas que começam no pequenininho e chegam lá adiante. Acho que, de alguma forma, o Defeitos de Cor tem isso, né? Você pega uma personagem e, através dela, você vai contar muitas histórias. É a história de muita gente, a história de uma nação, praticamente, né? Que é o maravilhoso e o difícil da história, porque também a coisa é difícil de manejar, né? São tantas pontas e é tão grande que é difícil, é fácil errar a mão nisso aí. Mas a gente vai tentando acertar. Assim. Perfeito, muito bom. André Del Fuego, para onde vamos? Nossa, primeiro que delícia, né, esse processo, né, de adaptação de obras e sim, de figuras, que coisa incrível, estou aqui babando. E essa coisa do racismo estrutural, do machismo estrutural, né, que foram 2 temas colocados agora aqui. E esse estrutural, estou lembrando aqui do Silvio Almeida, né, que deu essa entrevista incrível no Roda Viva essa semana, e ele falando sobre essa estrutura como algo... muitas pessoas não tomam a responsabilidade pelo machismo, pelo racismo, porque ela é estrutural, ou seja, ela é anterior a mim, né, ela não nasce em você, né, você nasceu, ela já estava lá, ela é dada como uma natureza. E que um dos modos que eu acho muito interessante, isso que eu acho importante, um dos pilares dessa estrutura é a economia. Então, são as políticas de afirmação
as de cotas, políticas de desigualdade, para diminuir a desigualdade social, valorizar um SUS, é isso que é uma política antirracista, né? E a economia também tem tudo a ver com o machismo. Assim, claro que muitas mulheres no Brasil são as mulheres que pagam as contas de casa, mas há muitas e muitas que são dependentes financeiramente do marido, e elas não se separam por isso. E nem são tão poucas mulheres assim. Eu me lembro que na época do Lula, que a Bolsa Família chegava sempre na mão da mulher, né? Aumentou o número de separação e de divórcio nesse momento, porque elas tinham, enfim, porque elas tomaram a dianteira ali, né? Então existe mesmo, precisa ter uma série de mudanças que são nessa estrutura, conseguir primeiro enxergar qual é essa estrutura. E a outra coisa que o Silvio disse que é muito interessante é que você não se deixar de responsabilizar porque ela é estrutural. Assim que você tem a consciência dessa estrutura, você toma vergonha na sua cara e começa a tomar isso como uma atitude individual e trazer para você, né? Essa atitude antirracista, a atitude, enfim, não machista. Hoje é o dia do orgulho LGBT e existe uma economia que se aproveita muito, né, o pink money, né? Ao mesmo tempo em que, na mesma avenida em que, enfim, esse pink money circula e gera uma das maiores receitas de turismo da cidade de São Paulo, é um lugar onde esses mesmos homossexuais apanham, enfim, teve aquele caso famoso dos meninos que levaram lâmpadas na cabeça, enfim, por dois homofóbicos e tal. Mas eu só queria, antes de passar para outros colegas, eu fiquei pensando muito, Paulo, no que você disse sobre este militar que substitui, então, agora o Weintraub, e o seu comentário sobre não é possível, não se pode aceitar se cobra mais de um negro, né? Também a gente tem essa ideia de que se cobra mais de uma mulher, né? Tem que ser muito mais talentosa e o negro muito mais talentoso também. E é um troço assim que a gente tem que lidar mesmo. Então, por exemplo, a ideia de que uma mulher possa ser machista, de que um gay possa ser homofóbico, de que um negro possa ser racista, e não compactuar com a luta por emancipação dos direitos dos três. Então, você não vai tirar o direito de voto de uma mulher porque ela é contra o aborto, entende? Para dizer de uma pauta, sabe? Que é nossa também, né? E é uma questão, eu acho essa questão, assim, imensa, pouco falada, que a gente, enfim, adoraria falar mais sobre isso, mas isso é imenso. Sobre essa contradição e, ao mesmo tempo, já que é essa autodeterminação também é de liberdade, não é? É de livre-arbítrio também. Sim, perfeito. Quando as pessoas falam, mas você vê o presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, olha, ele tem o direito de ser racista. Embora ele seja... Ele ser presidente da Fundação Palmares, né? Ele podia ser racista em qualquer lugar, sendo Não, fora da implicação política, não é a minha. Na verdade, ele é um instrumento na mão de uma visão absolutamente racista, e ele não saiu de lá. Nós já discutimos isso aqui, porque o nosso judiciário, claro, eu estou simplificando de uma maneira até irresponsável aqui, porque o nosso judiciário é hegemonizado por homens brancos racistas. Lá de trás a gente está, você vê que é igual, né? Assim, mudou. Essa é uma questão maravilhosa que se coloca. Por que Luiz Gama não é estudado nas faculdades de Direito como Rui Barbosa é? Já que, com certeza, ele é um ícone do pensamento jurídico tão ou mais importante que o Rui Barbosa, na construção de um pensamento jurídico brasileiro, enfim, são questões que se colocam aí. Claro, eu coloquei nessa perspectiva para problematizar isso que a Mia observa é bastante oportuno, porque não é que eu esteja defendendo o ministro da Educação ou o presidente da Fundação Palmares, mas tem leituras por trás de tudo isso aí que são bem mais complexas, né? João Paulo Cuenca, para onde vamos? Querido, tanta coisa foi dita de forma tão inteligente. Não sei. Eu acho que, assim, como vocês falaram, ele tem o direito a ter as opiniões equivocadas dele, mas eu discordo de você quando você fala que ele tem o direito de ser racista. Ele não tem o direito de ser racista, porque racismo é crime.
Então, não sei se você concorda comigo. Concordo, plenamente. Não, ele não e ele tem direito de ser pagará pelos racismo. crimes. E ele pagará pelos crimes, entende? Porque esse argumento de que o presidente da Fundação Palmares disse, então quer dizer que negro não pode ser racista? Esse é o argumento que você, Ninguém pode ser Jovem racista. Pan, né? É o argumento Jovem Pan, né? Aquela turminha da Jovem Pan, né? Caio Coppola, esse lixo que ocupa o jornalismo, né? Da CNN, Jovem Pan. Nesse sentido, dá para ser otimista no mundo, porque eu acho que tem uma reação contrária, mas a gente hoje em dia, a coisa está na pauta, né? Ainda bem, meus filhos já estudam de uma outra forma. Eu acho que a elite continua querendo manter ali, continua com o seu projeto firme e forte, querendo calar a boca, né, de quem está falando agora. Tem essa semana que é um assunto interessante, daria para você fazer um outro podcast, que é essa coisa, né, o Cuenca viveu isso de uma forma também essa semana, mas que é essa coisa das lideranças negras e de blogueiras e tal, que estão sendo invadidas e que eles derrubam as contas delas e entram os hackers e não deixam elas falarem. Assim, uma quantidade, né, de pessoas negras que estão tendo as contas invadidas e ameaçadas, etc., simplesmente porque são pessoas negras falando, porque evidentemente não é interesse que elas falem, né? Então, mas é por isso, porque está incomodando, né? Se está incomodando é porque está existindo com uma força diferente. Também não tem volta isso, não tem volta. Pode ter miliciano à vontade, né? Eu acho que é o que dá para ser otimista. Eu acho talvez a única coisa otimista que eu sinto hoje é que eu acho que essas coisas não têm volta. Assim. Está muito claro agora, né? Está muito na cara. Isso não é a única coisa boa, na verdade, é isso. Tá tudo aqui. E aí a esquerda também tem que lidar com as coisas como elas realmente são, né? A esquerda passou muitos anos com a cabeça enfiada não sei onde. Eu estava pensando aqui, vocês estão falando, Paulo, você falou do ministro e dos Não, mas antes de uma coisa, João, depois eu te passo, que isso é muito importante, né? Porque isso que você disse é 100% correto. Essas pessoas não têm o direito de serem racistas. Você foi preciso. Porque eu me expressei mal. Na verdade, num contexto democrático, essas pessoas têm liberdade para se manifestar, né? E nesse contexto democrático, essas pessoas elas devem ser punidas, né? Imediatamente punidas, né? Que é o que a gente já discutiu em outras oportunidades. Eu acho que essas discussões todas que estão pipocando, graças a Deus, né? Pipocando não, estão estourando mesmo, e já era hora disso. Acho, inclusive, que a gente chegou aonde chegou porque a gente foi mexer em racismo estrutural, em igualdade de gênero e em liberdade sexual. Assim, para mim, mexeu nesses três, desmoronou a casa. A gente está vivendo aí uma reação para que a liberdade de gênero não aconteça, o machismo continue onde está e o racismo também. Então, quando as pessoas sentem saudade de uma antiga paz que elas viviam, era a paz do mundo machista, racista e com o gênero enquadrado. Essa é a saudade do passado que as pessoas têm, né? E é esse passado que a gente não quer ver repetido. Mas a minha pergunta fica: onde ficam os afetos no lugar onde a liberdade é exercida, isso que o Paulo está falando? Exemplo, todos nós temos familiares, quer dizer, todos nós, eu sei que eu tenho, eu sei que alguns daqui têm também, mas familiares que você entende o que é um racismo estrutural e você vê que um familiar muito querido seu pratica esse racismo naturalizado, né? Você vê que uma amiga querida é uma mulher machista, né? Você vê que um amigo querido faz uma piada de gênero. E eu acho que isso que era naturalizado e, por ser naturalizado, era tolerado, se tornou intolerável. E aonde ficam agora as relações nesse lugar onde nós, por nossa ética, é saber que todo mundo tem livre-arbítrio para compreender e fazer a sua jornada de percepção e compreensão do mundo que quiser, e, obviamente, será punido pela lei.
mas como a gente convive, eu acho que agora a gente está numa coisa muito complexa, que eu não sei como a gente vai sair, para lidar com as nossas relações afetivas, nossas relações realmente amorosas com amigos de infância, com familiares, com pessoas com quem nós trabalhamos, com pessoas que trabalham nas nossas casas. Como lidar com isso? É assim, é a bomba que eu acho, pelo menos que está no meu colo, é essa. Né? Eu cometi outro dia uma coisa horrorosa, tem tempo, foi na época da eleição. Eu discuti com uma mulher negra, eu sou branca, né? Tô falando isso aqui porque nós estamos num podcast, enfim. Eu sou uma mulher branca, eu estava na papelaria, na Xerox, ali no birô, imprimindo, e tinha uma mulher negra funcionária que estava defendendo o presidente, né? Na época, em campanha. E eu fiquei louca com isso, porque eu branca, do outro lado do balcão, fui falar para ela: como é que você vai estar defendendo um homem que diz que o filho não namoraria uma mulher negra porque ele tem educação? Assim, como você defende um homem racista? Como você pode estar fazendo isso? E assim, eu briguei com ela. E era uma cena horrível, porque eu sou uma mulher branca do outro lado do balcão, dizendo a ela que ela é racista. Deveria defender ou não. Quem ela deveria defender ou não. Né? E isso para mim se tornou muito simbólico, porque eu na hora tinha absoluta convicção da minha boa intenção, mas de boa intenção o inferno tá cheio, né? Voltei para casa e aquilo fiquei tão mal com aquilo. Eu voltei depois lá para pedir desculpa para ela, e ela estava evidentemente também nem aí para as minhas desculpas também. Ela realmente não estava nem um pouco preocupada com a minha existência, o que eu achei até bom. Isso faz parte do direito dela, né? Isso me fez pensar muito, assim, muito, sobre quando a gente acha que está acertando as calamidades que a gente comete. E eu não sei como vão ficar as nossas relações, porque a gente não vai poder viver dentro desse podcast com 6 pessoas que concordam necessariamente, sabe? Como eu faço para amar, para continuar amando a minha tia? Essa é a minha pergunta. Muito bom. Saiu essa semana uma notícia do Kanye West. Eu acho o Kanye West um dos personagens mais interessantes da contemporaneidade. Ele é um gênio e, ao mesmo tempo, ele é um imbecil que bota um boné MAGA e dá apoio ao Donald Trump, que lançou ano passado um disco que, para mim, foi um dos melhores discos do ano, que é aquele disco gospel dele, do Sunday Service. Quase todos os discos dele God is são demais. King. Não, ele é genial. Ele é um gênio. E aí o seguinte, o Kanye West, dentro da loucura e da megalomania dele, ele falava há uns anos que ele queria ser um bilionário e depois um trilionário. E aí tem entrevistas famosas dele que ele fala assim, que tem o Walt Disney, tem o Steve Jobs, e tem não sei o que lá, e tem Kanye West. E as pessoas riam dele. E essa semana saiu uma notícia que ele é oficialmente um bilionário. Ele tem uma fortuna de 1,3 bilhão de dólares, o que é muito pouco perto da classe dos bilionários norte-americanos, mas é dinheiro pra caramba, né? E grande parte dessa fortuna dele não é pela carreira musical dele, é porque ele conseguiu montar uma marca chamada Jesus, que tem uma parceria com a Gap, tem os tênis Adidas também e tal, então ele ficou bilionário com isso. Por que eu estou falando disso? Porque eu acho que o racismo estrutural, e os americanos entenderam isso lá atrás, se nós concordarmos aqui que o principal problema da sociedade brasileira é racial, que a gente vive numa sociedade de apartheid, eu acho super positivo que grandes empresas como a TV Globo façam séries levantando questões fundamentais e urgentes na sociedade brasileira. Mas eu acho que isso só vai funcionar de verdade quando o dono da TV Globo for preto. Quando os donos dos meios de produção, hein, Paulo Scott, forem negros, entendeu? Quando o dono da farmácia, quando essa senhorinha que a Bianca reclamou, quando ela for dona da farmácia, quando essas pessoas forem metade do Congresso, metade da Assembleia Legislativa, metade da Câmara dos Vereadores, que esse país é metade negro,
E tem que ter representação igual. É mais da metade, né, João? É mais da metade. Disso, né? Vamos lá, é mais Bate da metade. Bate em 70%, vai. Dependendo... É que muitos não se admitem negros, né? Então, assim, tem que ser igual, e essa igualdade também tem que ter, idealmente, uma burguesia e uma aristocracia negra que tome decisões erradas. Então, eu acho maravilhoso discordar do Kanye West e achar ele um gênio, e achar que ele é um idiota porque ele apoia o Trump, que é um racista, que é um neofascista, mas ele é o Kanye West. E se ele for dono dos meios de produção, aí ele fica mais perigoso. Porque tem uma coisa que eu estou falando já há um tempo, que é o seguinte: o hip hop é uma ferramenta cultural muito importante nos Estados Unidos, super importante, e de empoderamento e de mil coisas, só que quem ganha dinheiro com a Beyoncé falando aquelas coisas maravilhosas e super corretas, quem é? É o dono da gravadora, é o dono da telecomunicação, é o dono da televisão. São todos os brancos racistas que botam dinheiro nas campanhas do Donald Trump. E naqueles think tanks de extrema direita. Entendeu? Então, assim, tem uma indústria que na indústria cultural isso pode... Ah, legal, bacana, e isso vou achar maravilhoso. Mas, assim, se é para mexer na estrutura, eu quero que o dono da televisão, que tem um canal, entendeu? E aí eu acho que é política de Estado. Sim. Aí já é outra pira que é política de Estado. É representação política e política de Estado, e é muito pior, é muito maior e muito melhor do que cotas. Eu ia falar pior do que cotas porque os caras estão querendo tirar as cotas. Eu achei que isso é uma coisa muito maior. Porque é cota dentro do sistema de telecomunicação. Sim, perfeito. Entendeu? Tem 5 canais, tem 5 famílias de brancos que são donos dos canais, tem que ter 5 famílias de negros donos de canais. Aí eles vão ser de direita, de esquerda, evangélicos, do candomblé, não importa. Entendeu? Vai ter uma representação. É muito louco o que eu estou falando ou faz algum sentido? Faz todo sentido. Só queria fazer uma pontuação aqui, João, que é o seguinte, e aí nós temos que conseguir entender todas as críticas que estão no ar aí na web, etc. O Black Lives Matter, ele é muito criticado por boa parte do movimento negro nos Estados Unidos, porque ele é totalmente chapa branca. Ele, inclusive, é o queridinho de uma elite branca, de um clube branco, que ajudou a promover um Obama, que é um presidente negro importante, mas que é um cara que continua toda uma ideologia de um clube branco norte-americano e que ficou muito feliz com o Obama. E a própria Michelle, nessa linha, como alguns criticam, ela seria uma alternativa desse clube de pessoas brancas que dominam os Estados Unidos. Ela seria a cartada, a carta tirada da manga, se a coisa ficar muito trincada lá. Tanto é que Sanders, ele não bate muito bem com Black Lives Matter, porque ele é apoiado por realmente um movimento negro que realmente quer ser protagonista e quer colocar as questões que realmente mudem a situação. A estrutura, que não seja essa coisa, os queridinhos, entendeu? Que um monte de político, senador, empresa apoia. Então, esse movimento de vidas negras importam, ele é super chapa branca e parte do sistema, entendeu? Neoliberal, inclusive, queridinho por vários caciques do neoliberalismo. E todo mundo sabe que enquanto o neoliberalismo ganhar espaço como vem ganhando, o racismo vai continuar, porque a lógica neoliberalista, ela é extremamente racista e ela é a causa do racismo, porque ela perpetua isso em relação aos indígenas, em relação aos indianos, aquela elite indiana totalmente capacha, os clubes ingleses e norte-americanos. Então, é uma lógica assim que você vê, poxa, isso é bem mais complexo. Mauro, para onde vamos? Porra, velho, tava aqui escutando aqui. Sabe o que eu acho? Bom, eu acho que tem um fim de tem uma espécie de fim de uma democracia liberal aí, cara, de um modelo da democracia liberal, Ela foi incapaz de acabar com o racismo, de garantir direitos iguais para negros, para mulheres, tal, Só que minha dúvida é a seguinte, a ideia de tu ter um sucesso econômico, de uma pessoa ter protagonismo nessa democracia liberal, ela é estruturante, tá? Então, por exemplo, um chinês, quando ele começa a ser meio escravo lá na China mesmo, e produzir, mas daí ele ganha uma grana, e daí ele ganha uma inserção, ele ganha algum poder de consumo,
ele passa a ser estruturante daquela sociedade. E é muito difícil tu combater esse desejo desse cara ser um pilar, uma estrutura, porque ele, de alguma forma, tem um narcisismo ali que opera e que o cara se sente livre, se sente proprietário, ele se sente dono. Então a gente vê esse monte de idiotas, que são pessoas que não têm capacidade de avaliar a consequência de seus atos, né? Sejam atos racistas, seja um voto, né? Idiotas empoderados, entendeu? O idiota ele pode adquirir privilégios, como, por exemplo, sendo um negro e sendo um secretário da Fundação Palmares fazendo um discurso de idiota, de branco idiota, entendeu? Ou sem medir a consequência dos seus atos, apenas, inclusive o cara, ele deu uma declaração que o pai dele é um pensador, né, um cara importante, assim, né? E ele diz que ele não lê nada de literatura para não poluir a cabeça dele, denunciando um complexo de Édipo assim, gigante, cara, entendeu? O cara já está ali. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente sempre vai ter esse sujeito ou algum setor na sociedade que é capaz de entregar a sua opinião, o seu lugar de fala para uma lógica de capital, uma lógica financeira, né? O neoliberalismo ele foi sábio por isso, porque ele tirou isso do grande banqueiro, né? Ele transformou o pequeno dono de um carro num proprietário, num apartamento. O cara que compra um apartamento se torna um proprietário, né? Ele atua, ele age em defesa da liberdade do rei, né? Ele tem o rei na barriga e ele é um pequeno proprietário endividado, né? Eu tô meio cético assim quando eu acho assim, por exemplo, assim, eu não acho que pode surgir um movimento no Brasil, tá? Pode surgir um movimento, por exemplo, ou na América, né? Mas nenhum movimento vai ser capaz de ser tão transversal assim, entendeu? Eu não vejo capaz de ser maior do que o movimento de empoderamento dos idiotas, entendeu? Então até acho que a democracia liberal vai tentar dar um jeito nisso. Black Lives Matter. Eles vão tentar criar uma bolha assim, de absorção dessa tomada de consciência, enfim, de tudo isso. A democracia vai tentar, mas vai continuar sendo essa estrutura meio exploratória mesmo, entendeu? Uhum. Ou é estrutural ou não é, entendeu? Ou o identitarismo vem da estrutura ou ele vira perfume de partido, entendeu? Então, assim, Qual estrutura? Ou ele é alguma coisa que está dentro da proposta inicial, é o motor interno do partido, ou então ele vira só uma coisa que a gente vai fazer para agradar essa parte da militância, entendeu? Aí ele é uma coisa completamente dispensável. Então, cada vez mais, eu estou achando que no Brasil as coisas têm que ser assim, tem que ter um partido indígena, e tem que ter um partido negro, e tem que ter um partido comunista, e tem que ter um partido fascista. Vamos botar todas as claras? Entendeu? Então o Partido Negro vai lutar pelo direito. O Partido Negro, tem 70% da população do Brasil é negra. Se a galera, pelo menos metade começar a votar no Partido Negro, vai ser um sucesso esse partido. Elege um presidente da República, entendeu? Aí vai ter lá bancada indígena e tal. Para mim, isso faz muito mais sentido do que a maneira como a esquerda se apropria desse discurso identitário. Que aí não chega na base. Aquela coisa do Mano Brown, aquela frase dele falando do PT, e fica uma coisa por procuração, entendeu? A gente está no momento que ou é a fala, ou o lugar de fala e a proposta é colocada dessa maneira ou não é colocada, na minha humilde opinião. André Del Fuego. Que talvez essa identidade transversal é a identidade do corrupto, né? Assim, só para lembrar do Mano Brown, que ele disse que, na entrevista com o Drauzio Varela, que foi outra grande entrevista dessa semana, ele disse que, o Brasil, assim, que a gente não precisava ter, assim, a gente não tem extrema esquerda e não precisava ter medo da extrema direita, porque, na verdade, o que a gente tem, o Brasil é tão corrupto que a gente não chega a extremo algum, assim, o Brasil é de quem paga, é de quem leva, né? E acho muito difícil que um dia a gente consiga fazer esse tipo de partido, por exemplo, enfim, imagina, não tem consenso entre os grupos da luta antirracista, né? Não tem consenso entre as mulheres feministas, né?
E aí você não pode dizer que aquela evangélica que é contra o aborto não é uma figura que possa estar inclusa nessa luta por direitos que também serão dela, não é? Não tem esse consenso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não é excludente também, Mauro. Só isso que eu queria dizer mesmo, assim, não acho que exclui, sabe? Não tem como não ter essas vozes, isso é impossível. Não volta mesmo, como as meninas disseram, acho que foi a Maria que disse, isso não tem volta atrás, acho que é como aquela coisa de ser alfabetizado, você não deixa de ler nunca mais. Se você lê, você não deixa de ler, você tem direito, você não deixa de ter direito. E, ao mesmo tempo, aí era isso, né? Assim, um governo que fosse, enfim, aí eu voto, um governo que te conseguisse, olha essa mágica, né? De cuidar desse problema identitário, de todas essas questões de direitos civis e de democracia, ao mesmo tempo em que consiga mexer a estrutura ao mesmo tempo, quer dizer, né? Trocar o pneu com o carro andando, né? Não vai rolar. Sim. Bom, com essa rodada de manifestações, nós acabamos então o segundo bloco do podcast de modo geral, hoje com as convidadas Bianca Ramoneda e Maria Camargo. Até! Podcast de modo geral. Retomando, então, o terceiro e último bloco do podcast de modo geral, onde são pinçadas pessoas e situações que dariam bons contos, romances, roteiros de filme brasileiros contemporâneos. Vamos começar, como é da tradição do podcast, por Andréa Del Fuego. Eu fiquei pensando nas mães Yanomamis que não puderam enterrar os seus bebês recentemente, vítimas de Covid e tal, e elas pedem esse corpo porque eles foram enterrados longe delas e eles morrem diferente, têm a sua forma de morrer. Não é? Eles não são enterrados, são cremados e tem um ritual para isso. E eu fiquei pensando numa história em que conciliatória, completamente conciliatória, assim, não é aquela história que está a serviço de um suspense, de uma coisa que quebra uma narrativa, não. Eu queria uma coisa redondinha e eu gostaria pensei até numa pessoa para escrever isso, que é a Shelis Maniotto. Acho que ela faria isso incrível, essa conciliação, essas mães conseguindo o corpo dos seus bebês e fazer o seu ritual. Muito bom. Mauro Damer. Pô, eu de personagem, sabe o que teve uma cena ridícula que foi aquela do Bolsonaro com o Paulo Guedes e o cara tocando sanfona lá, o presidente E aí eu fiquei pensando, o Brasil, eu já tô quase desistindo, velho, porque é muita cara de pau, né, cara? O cara tocando Ave Maria, aquele troço desafinado, ele cantando, e o presidente, e aí o Paulo Guedes, que é um cara também que tá perdidaço, o Brasil, capotado, né? Sei lá, eu tentaria fazer um negócio meio com esse trio aí, assim, um discurso louco, assim, só para mostrar esse bizarro que é o Brasil, cara, porque aquilo ali me cortou de um jeito. Eu disse, cara, não é possível, cara, 50 mil pessoas morrendo. Ok, muito bem. João Paulo Cuenca. Eu fiquei essas últimas semanas meio com maior expectativa e nessa organização que está tendo aqui em São Paulo de motoristas de Rappi e iFood, né? Esses caras, eles conseguem parar uma cidade como São Paulo, né? Se eles quiserem. Eu acho que tem um potencial político gigante aí, de liderança, sabe? Uhum. E, de novo, de tomada dos meios de produção. O que seria lindo que esses caras fizessem o app deles, entendeu? Eu tô cada vez mais pensando na tomada dos meios de produção, cara. Ou a galera toma os meios de produção em primeira pessoa, sem procuração, ou não vai mudar porra nenhuma. É tudo maquiagem. Então, assim, eu acho que eu tentaria escrever uma história, eu não sei se isso é uma história ou se é um ensaio, sei lá. Eu escreveria uma reportagem, um livro-reportagem, sobre essas lideranças que eu acho que isso tem um potencial muito grande. Essa galera que trabalha 12 horas por dia e ganha em 2 semanas R$300. Eles não têm equipamento de proteção, as empresas não dão porra nenhuma,
É super controversa a maneira como essas empresas passam as gorjetas que a gente dá para os caras. É um nível de exploração assim, tipo, Revolução Industrial. A gente voltou para o século XIX, assim, tipo, só que nos serviços, entendeu? E outra coisa, aí a gente naturalizou, né? Você pensa aqueles livros do Dickens, né, que tem aquelas fábricas, aquelas pessoas miseráveis trabalhando, eles estão passando na nossa frente, né? Agora não, que a gente tem sorte de estar quarentenado, né? Mas a gente pode olhar pela janela, né? Eles estão ali. Essa galera está trabalhando 12 horas por dia para ganhar nem R$ 1.000 por mês, né? Eu acho que aí pode rolar uma organização meio maluca. Os caras se juntarem para um aplicativo desenvolvido pelo Vale do Silício, com uma ferramenta de tecnologia do Pentágono, e bolarem uma revolução. Muito bem. Bianca. Eu tenho fixação por aquele tradutor em Libras do presidente. Fixação. Por aquele personagem. Aquele gordinho? Absoluta fixação. Porque eu acho que ele está ficando cada vez mais assustado, muito arregalado, muito. É quase como se ele fosse obrigado imagina o que é você ter que fazer a tradução, né, de linguagem, né, uma transposição de linguagem das falas de todos aqueles homens e mulheres insanos, né, perversos. Então eu tenho fixação nele, porque eu acho que ele está cada vez mais arregalado, como se ele por dentro estivesse dizendo outra coisa. Eu vejo os olhos dele me pedindo socorro e os gestos tendo que dizer aquilo que os horrores estão dizendo, mas os olhos dele me clamam por socorro. Eu tenho essa fantasia, eu tenho acompanhado ele. Assim, eu gostaria muito de fazer um documentário sobre essa pessoa que eu acho que está em profundo estado de agonia. Assim, pode ser uma fantasia minha, mas eu tenho fixação nos olhos dele, porque eu acho que ele me diz com a boca e os gestos aquilo que o som dele não pode dizer, mas eu acho que ele me diz com os olhos a única coisa que ele pode dizer. Então eu tenho fixação nele. Então talvez eu fizesse alguma coisa com esse homem, porque eu estou obcecada nele já tem um tempo. Essa é uma das coisas. Outra obsessão que eu tenho é com todo mundo falando ao microfone, os repórteres com máscara. Eu adoro. Eu tenho muita vontade de dublar todo mundo. Assim, todo mundo. Porque como você não tem mais a leitura do labial, eu tenho uma fantasia de fazer um falso jornal onde estejam sendo... Eu dublaria todas as notícias. Assim, eu manteria toda a edição do jornal e eu dublaria tudo que eles estão dizendo e eu construiria o mundo que eu quisesse. Seria a última coisa que eu faria antes de ser demitida e depois disso não ter emprego em lugar nenhum. Mas se eu pudesse fazer alguma coisa, assim, né? Como as performances do Paulo Bruschi, que ele bota um anúncio, né, no jornal, na página de anúncios de sexo, e aí diz assim, ver este anúncio como uma obra de Paulo Bruschi. Você vê, viu, se não vê, não viu, mas aquilo ali é um deslocamento que supostamente está num lugar de naturalidade que de repente cria um ruído enviesado. Eu ando com essa ideia fixa, assim, eu vejo muita televisão sem som e fico vendo só os olhos das pessoas que não querem dizer muito, mas o que será que eles poderiam dizer de diferente por trás daquela máscara? Isso também é uma fantasia, enfim, que eu tenho. E com os entregadores eu tenho conversado com muitos deles, assim, eu concordo totalmente com isso que o Cuenca falou, também tenho fixação em entregador, eu converso muito com todos que vêm aqui, eu tenho uma amiga que está fazendo um trabalho, ela está fotografando todos os entregadores que vão na casa dela, ela está com um imenso álbum de fotos só de entregadores, né? E que é sensacional também. E é isso, tenho escutado muitas histórias dessas pessoas que são as pessoas que estão salvando a classe média, né? Porque, na verdade, eles estão sustentando a classe média, sustentando o isolamento da classe média que provocou o esvaziamento dos hospitais particulares, como a Maria falou no início, né? O esvaziamento dos hospitais particulares se deve diretamente ao fato da classe média ter conseguido praticar o isolamento graças a pessoas que não conseguiram praticar o isolamento e que, por isso, continuam lotando os hospitais públicos e ganhando R$300 em 2 semanas de trabalho.
Ok, muito bom. Mia? Duas histórias assim, não são exatamente dessa semana, mas estão me acompanhando os personagens aí ontem, algumas semanas. Uma é essa história que eu já falei, dessa médica que tenta dormir, não consegue, tem esse vizinho miliciano e enlouquece, vai lá e quebra o vidro do cara e depois é arremessada, enfim, que sofre. Essa historinha ali, eu acho que quer dizer muita coisa, assim, eu penso nela de vez em quando. E a outra é uma história que depois dessa, na semana seguinte, de um menino que morreu de raiva, depois de muito tempo sem ter uma vítima fatal de raiva no estado do Rio, e ele foi mordido por um morcego. Demoraram a perceber o que é que ele tinha e ele não conseguiu vaga no hospital, demoraram a levar por conta da pandemia de Covid, e ele morreu de raiva. E eu achei essas duas histórias acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, me deu uma... Na minha cabeça eu relacionei elas de alguma forma e estou com elas assim, cozinhando aqui um pouco essa raiva que nos cerca aí. Muito bem. Ontem eu assisti um debate do qual fez parte a Cida Bento, que é doutora em psicologia pela USP, e ela também é diretora do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade. E ela, uma intelectual negra, uma pensadora, professora, ela relatou a experiência dela em sindicatos, estudando, assessorando como sindicalista, e ela relatou nesse debate a postura dos sindicalistas, de pessoas de esquerda, de pessoas progressistas, que sendo brancas, hegemonizavam os debates do sindicato. Isso em vários sindicatos. E como elas ficavam, digamos assim, encaravam com naturalidade o fato de haverem poucos participantes na diretoria, né, poucas pessoas negras, e também o fato de que havia uma desigualdade na ocupação de posições dentro de uma fábrica, enfim, um quadro no qual as pessoas negras que participavam dessas reuniões, quando participavam, elas tinham funções mais, digamos assim, subalternas. Como isso era encarado com naturalidade por aquelas pessoas de esquerda, por aquelas pessoas que, em tese, lutavam, né, por dignidade, por igualdade, etc. E aí ela trouxe um elemento que me pareceu muito interessante, que é o argumento da herança. Em algum momento, direta ou indiretamente, se falava, mas veja bem, mesmo que nas entrelinhas, não é? Eu estou lutando por igualdade aqui, mas eu, branco, descendo de imigrantes que lutaram por melhores condições, e você não descende, você descende de pessoas escravizadas. Então, a tua herança, com a qual você tem que negociar, e que te traz a este momento de desigualdade, ela é diferente da minha. E eu achei muito interessante esse argumento da herança. Eu acho que isso daria um bom romance, sabe? O Raimundo Carreiro, ele sempre coloca que é importante um escritor ter um tema para desenvolver um bom romance. Eu discordo. Eu sempre acho que é importante ter uma boa personagem, ter uma boa protagonista. Mas se nós pegarmos, por exemplo, Albert Camus, A Peste, ele faz parte de uma tradição de autores que sempre trabalha com temáticas, né, que veicula temas nas suas narrativas. Nesse sentido, eu acho que talvez fosse interessante nós falarmos das diferentes heranças que existem no nosso país e que estão presentes, inclusive no meio de pessoas que lutam por uma sociedade melhor, por pessoas que lutam pelo fim da desigualdade. Isso mostra o quanto impregnados estamos dessas repartições que são históricas e que nos cegam no nosso país. Acabamos aqui, então, o terceiro bloco do podcast de modo geral, agradecendo a presença iluminada de Bianca Ramoneda, Maria Camargo, vocês foram ótimas, André Del Fuego, Mauro Damer, João Paulo Cuenca. Muito obrigado a todos, até a próxima edição.
podcast de modo geral. O único jeito é não deixar os idiotas votarem. Mas assim, isso é uma atitude isso é contra a democracia liberal. Então, por mim, eles não votavam. Eu, por mim, votava os idiotas. Mas o problema... Agora, eles votam, né? O problema é a gente começar a definir quem é esse idiota, vai virar um problema imenso, né? Você Esse sabe. é o ponto. Então, esse é o ponto. Mas a esquerda foi campeã de simplesmente resolver conversas dizendo, os burros. Os burros, que legal. É assim que se resolve um debate, né? Então é bem mais complicado. Mas depois eu edito, tá, Mauro? Vai pro ar. Não, por mim, cara, isso eu não tenho problema nenhum. Pra mim, o idiota não deveria votar, velho. Isso aí eu tenho... Quem é idiota, compadre? Quem é idiota? Não, tudo bem. Não, eu tô dizendo a minha opinião, tá? Não tô falando, eu não tô postulando ser o presidente do país para definir, ou um juiz para definir. Eu só tô constatando. Enquanto a idiotia... Enquanto a idiotia for um dado político, ela vai ser um dado político. Enquanto o sujeito que não tem capacidade de medir a consequência dos seus atos tiver um voto, ele vai votar. Se ele votar, tudo bem. Então, o que eu estou dizendo é o colapso da democracia liberal. Tem um limite essa democracia liberal. O capitalismo tem um limite. Assim, o capitalismo ele pode se expandir até um certo limite. Só que daí ele hoje está calcado no consumo narcisista de idiotas. Não, só para você ter uma ideia, hoje eu e a Maria, durante a tarde, a gente fez um Zoom rápido, né, de, sei lá, 15, 20 minutos. Nosso grupo de amigos que a gente tem já há, sei lá, 3 anos, a gente entrou durante 20 minutos, todos falaram ao mesmo tempo, todos falaram ao mesmo tempo, com os microfones abertos simultaneamente. E se entenderam. Assim, foi uma coisa, entrou um, entrou dois, aí todos falavam juntos, esse trocinho amarelo que fica aqui, ficava assim, ó, tum, pulando, porque o microfone não sabia para quem dar a palavra. O microfone estava completamente escaralhado. E depois de 20 minutos, aconteceu um negócio que o Zoom caiu, que é isso é uma carioquice. O Zoom caiu e ninguém se preocupou em voltar. Maravilhoso. Que é aquele famoso, a gente se liga e ninguém vai ligar.